Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Gleice. Muito obrigada para quem se inscreveu no canal, quem está assistindo, quem está comentando aí, muito obrigada mesmo. Hoje eu trouxe para vocês a indicação de um livro que por muito tempo ficou como meu queridinho. Acho que Hábitos Atômicos veio e tomou o lugar dele, mas ele é muito bom também. Chama A Sutil Arte de Ligar o F-se. Não vou falar a palavra para o YouTube não me bloquear. Mas esse é um livro que se eu simplesmente visse numa livraria, eu não ia estar nem aí pra ele. Eu ia falar, nossa, que pessoa imatura, pessoa tonta criar um livro desse. E esse livro foi traduzido para mais de 40 países, vendeu 7 milhões de cópias. Então, significa que o livro é muito bom. E enquanto eu relia ele para gravar o vídeo, eu lembrei bastante do meu marido e do meu irmão. Principalmente meu irmão, que não gosta de autoajuda. Então esse livro, apesar de ser de autoajuda, vai muito na contramão do que a gente está acostumado a ouvir. Então é já um ponto interessante. E muita coisa que ele cita no livro eu vejo meu marido falar também. E como tinha bastante tempo que eu tinha lido, eu nem linkava uma coisa com a outra. Então eu li esse livro por indicação em um curso que eu participei. Foi o primeiro livro indicado e ele explodiu minha cabeça de um modo positivo, né? Eu comecei a ler na época e achava maçante e relia e nossa, que saco, que entediante, mas dificilmente eu largo assim um livro. Pode até ser errado, mas eu gosto de ir até o final. Tem gente que fala, esse livro é ruim, é perda de tempo, mas quase sempre eu penso assim, não, ou eu estou um tempo sem ler e estou tendo dificuldade de compreender, ou não estou num momento de concentração, ou então aquilo vai me trazer uma visão diferente do que eu estou acostumada e isso vai me fazer crescer. E quase sempre é isso que acontece. Dificilmente não tem nenhum ensinamento que a gente possa tirar de um livro e, como eu falei, ficou muito tempo entre os meus favoritos. Eu já indiquei para milhões de pessoas, milhões, eu nem conheço milhões de pessoas, mas assim, quase todo mundo que trabalhou comigo, que conviveu comigo, já me ouviu falar muito desse livro. Algumas pessoas próximas até já leram e podem até comentar aqui que é verdade o que eu estou falando. Então, esse livro é meio que um tapa na nossa cara, não vai falar muita coisa que a gente gosta de ouvir, como você é incrível, você é maravilhoso, você vai conseguir. Ele parece um irmão mais velho, meio ranzinza, sabe? Falando umas verdades que a gente precisa ouvir, que são realmente necessárias. Ele fala que a gente não é especial, que nossos problemas não são originais. Tudo que a gente acha que é o fim do mundo, que é absurdo, que só acontece com a gente, já aconteceu milhares de vezes e que não tem nada de super especial nisso. E a gente não deve se sentir tão importante, tão especial assim. E fala também que a dor é importante a gente se permitir sentir a dor, buscar aprender com ela. E geralmente são momentos de sofrimento que nos trazem os maiores aprendizados. Muitas vezes acontece uma coisa boa, a gente fica super feliz, super inspirado. E depois a poeira baixa, a poeira positiva, né? E a gente não aprende tanto com aquilo. E quase sempre as maiores dificuldades, assim como no vídeo anterior que eu postei pra vocês do filme da Bethany, que é atacada pelo tubarão, é possivelmente, provavelmente, uma das piores coisas que ela passou na vida, que veio as melhores coisas pra vida dela, tanto em questão de aprendizado, de crescimento e de coisas boas mesmo. Então ele fala muito que o sofrimento é um dos maiores motivadores pra gente buscar mudanças, né? Muitas vezes a gente sofre e simplesmente aceita e vai pra força, continua na força, às vezes até faz bobagem, mas muitas vezes ele é a mola propulsora para a gente ir atrás de melhorar aquela situação, de sair daquela situação, de crescer, de evoluir, de ser melhor. Fala muito também sobre o ciclo vicioso infernal, que é, nossa, eu tô ansioso, vou ficar ansioso, e aí eu fico ansioso. Eu estou irritado com a minha irritação, eu estou preocupado se vou me preocupar com, sabe, meio que sofrer por antecipação e querer ter certeza das coisas. Eu me identifico muito com isso, tipo assim, não, eu quero ter certeza se vai dar certo, eu quero que a pessoa me prometa que vai fazer assim e vai cumprir. E a gente não tem certeza de nada. No livro fala até que a gente só vai ter certeza e olhe lá quando acontece, né? Quando você planejou uma coisa e você está vendo uma coisa, agora você sabe que é aquilo, mas às vezes nem aquilo exatamente, depois você vai entender. Então é importante a gente focar no que realmente importa e ligar o F-se para coisas bobas que a gente muitas vezes gasta tempo, energia e neurônio se estressando ou se dedicando a coisas bobas. Se você tiver algo realmente relevante para se importar, você vai ligar o F-se para essas outras coisas que não importam e você vai crescer muito mais, vai evoluir muito mais, consequentemente vai sofrer menos, né?
Aí ele fala também que na época dos nossos avós, por exemplo, no máximo que eles tinham de comparação eram as pessoas ali da comunidade, né? O vizinho trocou de carro, tá reformando a casa, casou com uma pessoa bonita. Às vezes podia surgir ali uma invejinha ou alguma coisa, mas... ou talvez você tá entediado, mas logo você voltava para os seus afazeres normais. Hoje que a gente tem comparações com pessoas do mundo inteiro através das redes sociais, às vezes a gente tá na casa dos 20, 30, 40 e não conseguiu muita coisa na vida e se compara com pessoa de 10 anos que viralizou na internet, ou 15 anos e de repente estourou e tá comprando Ferrari, condição, e se acha um monstro e essa comparação adoece a gente. E ele fala pra gente também trazer o foco pra si e não ficar nem se comparando com os outros, nem ficar buscando a perfeição. Buscar viver um dia de cada vez, eliminando ao máximo os erros de hoje para estar um pouco menos errado amanhã. Porque na nossa geração hoje tem coisas de gerações passadas que a gente acha que é bobagem, que era errado e que a gente busca hoje ser melhor. E da mesma forma, gerações futuras vão ver coisas que a gente faz hoje que acha que está certo, né? E falar, meu Deus, que absurdo, e já buscar fazer diferente. Então é meio que a gente aceitar a nossa vulnerabilidade, ficar confortável com ela e fazer o melhor que a gente pode. E ele fala também que ser indiferente é diferente de ligar um déficit, porque fala que uma pessoa indiferente a tudo é um psicopata e a gente não quer ser isso, né? Ligar o déficit, como eu já falei antes, é não dar atenção para coisas que não têm importância, para ter tempo e energia para se dedicar a coisas que importam. Então, a gente não precisa se importar com tudo, né? Como eu falo, todo dia vai ter uma tragédia acontecendo, todo dia vai ter um acidente infelizmente na cidade, todo dia alguém vai trair alguém, todo dia vai ter uma fofoca, todo dia vai ter alguma coisa pra gente repostar com hashtag, pra gente ficar mal, e quase sempre são coisas que não estão sob o nosso controle. Se a gente se permitir viver em função dessas coisas, se desgastar por essas coisas, a gente nem faz nada pelos outros e nem pela gente. Mas dentro do que é possível, você fazer algo, né? Mas no que não é possível, e mesmo que seja, não tem como a gente dar conta de tudo. Então, que a gente admita, que a gente perceba ou não, a gente está sempre fazendo escolhas. E que essas escolhas sejam feitas com sabedoria. O crescimento pessoal está intimamente ligado ao nosso amadurecimento, né? Quando a gente é criança, tudo é um fim do mundo, tudo é uma Deus nos acuda. Quando a gente vai ficando adolescente, algumas coisas a gente não se importa tanto, mas a gente se importa muito com a opinião das pessoas, a gente quer participar do grupo, e quando a gente amadurece um pouco mais, espera-se que a gente passe a não ligar para o que não precisa ser ligado, entre aspas, e se focar em dar mais valor às coisas, a se importar mais com o que realmente importa, que a gente vê muito assim, falar de pessoas dos 40 para frente, né? Tipo, se eu soubesse que tal coisa não importava tanto, eu tinha me desgastado tão menos, né? Mas são coisas que quase sempre só a maturidade traz, só a vida traz. Porque se não fosse o passar dos anos, se não fossem as experiências, se não fossem as vivências, a gente não conseguiria ser quem a gente é, né? Apesar de ter pessoas que nem assim amadurecem, mas espera-se que a maioria atinja aí um grau de maturidade. Então, é mais ou menos isso. E para concluir, quase sempre coisas que ameaçam mudar nossa visão são assustadoras. Mesmo que essas coisas tenham o potencial de mudar nossa vida. Isso é muito verdade. Sempre que eu me pegava numa situação de confrontar aquilo que eu já acreditava, que eu já tinha como verdade, eu meio que queria repelir aquilo, lia já criando argumentos na minha cabeça, ou assistia, ou ouvia alguém falar, já criando argumentos na minha cabeça para rebater, e eu me abri várias vezes a observar por outra perspectiva e me permitir mudar de opinião. E hoje eu penso que bom que eu fiz isso. Ainda tenho muitas resistências, mas mesmo que algumas coisas eu queira muito me fechar e pensar, não, eu não quero olhar por outra perspectiva, eu já estou bem confortável, bem satisfeita. É sempre bom ver outras perspectivas, que seja para consolidar o que você já acredita ou para mudar o que você acredita, crescer e evoluir, porque a gente nunca sabe tudo, né? Se a gente chegar num ponto que não precisa aprender mais nada, por que viver, né? A vida, acho que perde a graça, perde o sentido. Então esse livro vale muito a pena ser lido, como eu falei para vocês, vai muito na contramão de tudo que a gente está acostumado a ouvir, puxa muito a nossa orelha, dá muito tapa na cara, faz muito a gente refletir sobre outra perspectiva
expande a nossa consciência e nos ajuda a crescer e evoluir. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês se interessem para ler. Se você já conhece, deixa aqui a sua opinião sobre o livro, se você gostou, se você não gostou, o que você aprendeu, que lições você tirou, ou se você se interessou por ler, se você acha que não estou a fim de ser confrontado, de passar raiva, mas não vai passar muita raiva assim não, eu sério mesmo, vale muito a pena. É isso, muito obrigada por assistir, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de deixar o seu comentário e fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau.